boa noite a todos. Mais um programa do Casal SPFC que se inicia. E o Casal SPFC tá com um pouquinho de sorte, assim, né? Porque o programa é às segundas-feiras e os jogos nos finais de semana terminam sempre com uma vitória, diferentemente do dia da semana, né? Coincidência, mas tá muito bom, porque segunda-feira tá sendo um dia muito bom, né? Pós-jogo, esse jogaço contra o Flamengo, 2-0, foi o primeiro jogo, né, no Campeonato Brasileiro que o São Paulo conseguiu abrir com 2-0 no placar, 2 gols de diferença e também não tomar gols, né, no jogo inteiro, um jogaço do Sidão, um jogaço da equipe toda. O que você achou, meu amor? Esse jogo é jogo para falar bem de todo mundo, né? Com certeza, o grupo todo merece elogios e tá de parabéns. Particularmente, tivemos algumas atuações que foram muito, assim, espetaculares, né? Assim, saíram da normalidade de alguns jogadores e mereceram seus destaques. Primeiramente, gostaria de dar parabéns realmente ao grupo, né? Que se uniu em prol de buscar esse resultado, como você falou, né? 2-0. E assim, um 2-0 que refletiu um estofo maior como equipe, né? Um 2-0 que assim foi construído no primeiro tempo, num primeiro tempo excelente do São Paulo e um primeiro tempo muito abaixo por parte do Flamengo, né? Então, assim, nós pudemos ver que o Dorival Júnior acertou muito a escalação do São Paulo, né? Não escalando o Lucas Fernandes e escalando o Jusilei, que estava em plenas condições de jogo e foi, para mim, um dos destaques da partida. E, do outro lado, o Flamengo errou muito, né? A escalação, tirando o Diego, que é a peça-chave na armação. Também deixou o Juan no banco, né? Que é um excelente zagueiro, muito experiente em nível de seleção. E, não atuou ali no primeiro tempo e também não veio para o jogo no segundo tempo. Então, assim, eu acho que o técnico do Flamengo, assim, ele meio que esperou o São Paulo ver o que o São Paulo ia fazer e, por consequência disso, por esperar, o São Paulo foi e conseguiu construir o seu placar. E no segundo tempo, quando ele quis colocar o Diego, vamos dizer, se impor na partida, ele já tinha tudo perdido, né? O seu time já não estava com vamos dizer, a montagem certa para poder impor o seu jogo. E no caso do São Paulo, foi exatamente o contrário, né? O São Paulo, ele começou um pouquinho pressionado na partida, até pela última derrota para o Fluminense, né? E nesse começo de jogo, o Flamengo ele quis colocar uma pressão no São Paulo, ele quis se aproveitar desse momento de talvez um pouco de instabilidade do São Paulo, querendo adiantar seus jogadores, querendo pressionar o São Paulo lá em cima. Quando eles perceberam que os jogadores do São Paulo eles não estavam nessa pressão, eles estavam totalmente fortalecidos com o apoio que vinha das arquibancadas e totalmente seguros que a sua tática de jogo e a resenha que tinha sido colocada ali no vestiário iria dar certo, eles viram que eles não iam conseguir ficar pressionando o São Paulo lá em cima. Então ali já para os 8, 10, 12 minutos de jogo, o Flamengo já não conseguia fazer essa pressão que tinha se proposto nos minutos iniciais. E o São Paulo já com controle, já com um estofo maior ali do começo da partida dessa segurança, continuou atacando até que veio o escanteio e o primeiro gol ali do Lucas Prato, para mim, bola encostou no peito, ele mesmo, depois da comemoração, apontou aqui o peito, mostrando que a bola bateu aqui e não no braço dele. E, cara, foi um momento espetacular, né? Poder rever o São Paulo abrindo o placar, toda a torcida ali ao favor e a torcida do Flamengo também compareceu em bom número no Pacaembu, acabou ficando quietinha ali, né? Só, pôde observar a torcida do São Paulo comemorando. Então foi um momento muito legal o Lucas Prato poder voltar a marcar e eu quero lembrar aqui mais uma vez, dar um destaque também nessa cobrança de escanteio, que o Hernanes fez a cobrança
E o Edmar, que fez o desvio ali na primeira trave, também foi super importante para, né, quebrar o ritmo da caída da bola, né, mudar a trajetória. E o Lucas Prato tá ali na segunda trave para poder só, colocar a bola lá dentro. Então isso eu achei muito legal, achei que foi um belo gol assim do São Paulo num momento de começo de jogo onde é muito importante você já sair na frente, porque já te dá uma segurança maior, a torcida cresce e já começa a impulsionar ainda mais, né, do que a torcida vem impulsionando aí em todos os jogos do São Paulo. Então, isso muito importante, muito, muito importante. O que você achou do gol do Prato? Você gostou muito também? Você achou que foi gol legal? Eu achei que foi gol legal, não por ser São Paulina, mas eu achei também que pegou no peito. Muita gente, né, falando que foi gol legal, até a gente viu na própria emissora que transmitiu, né, a principal, o Gaciba, se eu não me engano, Leonardo Gaciba, que era gol legal. Depois a gente viu em outras emissoras de canais fechados falando que o gol não era legal, então ficou um pouco dividido. Diferentemente, eu acho que naquele gol contra o Vasco do Corinthians do Jô, que praticamente todo mundo falou que foi gol de mão, né? Sim, com certeza. Então eu acho que ontem, assim, teve essa divisão de opiniões, mas eu acho que, na minha opinião, bateu aqui, né? Bateu no peito, não bateu no braço. Ele comemora o gol e depois de comemorar o gol, na própria câmera você consegue enxergar ele apontando aqui, assim, que não é nem no peito, né? Mais na região da costela, assim, que a bola bateu. E eu acho que o Prato agora vive ótima fase, né? Volta a essa fase boa depois do gol que ele fez, né? Também no Pacaembu, na última partida que o São Paulo teve dentro, né? Com o mando dentro de casa, né? Que foi no Pacaembu. Eu acho que agora ele tem tudo para deslanchar e voltar a ser aquele goleador que ele era, né? Porque isso aí dá muita moral, né, pro jogador. A gente vê que o jogador pega agora o embalo e é um momento que a gente sempre falava, né? Um momento que o São Paulo precisava voltar a vencer, né? Sim. Que não adianta nada também no meio do campeonato ficar ali quase perto da zona do rebaixamento e agora pro final cair. Então com ele aconteceu o contrário. Ficou ali 13 rodadas na zona e tá subindo agora. No momento, eu acho que os principais jogadores estão aparecendo, e não só os principais, né? Hernanes, que faz a diferença toda, Prato, que faz a diferença toda, mas também, assim, jogadores que vinham sendo criticados. Edmar, por exemplo, que é o que desviou a bola para o Prato. O que você achou dessa mudança, uma das mudanças, né? Não foi a principal, porque a principal eu acho que a gente pode falar que foi o Jusilei. Claro. Né? Mas eu acho que foi também uma boa mudança que o Dorival pensou aí para esse jogo, tirando o Júnior Tavares e colocando o Edmar. Você acha que ele mandou bem nesse momento? Então, o que eu falei aqui no começo do programa, né? Eu tenho certeza que o Dorival ele acertou a escalação para esse jogo. E assim, eu venho frisando isso também desde outros programas, que por muitas vezes, dependendo da característica do seu adversário, você vai escolher um jogador ou outro, ou dependendo também de como o seu jogador está fisicamente, se ele vem de uma sequência ou não vem de uma sequência, você vai usar um jogador ou outro. Sim. Mas assim, eu particularmente acho o Júnior Tavares um jogador muito inteligente, muito rápido, começou o ano que apoia, começou o ano muito bem, mas que apoia com muita qualidade, né? No ataque, faz passes e tal. Só que na defesa, nos últimos jogos, ele deixou um pouco a desejar, né? Então, assim, isso a torcida enxerga, isso o técnico enxerga. Então, o futebol é muito momento. E o Edmar, né, apesar de não ser uma primórdia na técnica, ele também tem suas qualidades. Não dá para você enumerar só os defeitos do jogador. Você tem que saber enxergar as qualidades também. Então ele tem uma boa estatura, ele tem uma boa impulsão, ele ganha várias bolas no alto, tem um bom tempo de bola, porque às vezes o jogador tem uma boa estatura e impulsão, mas ele não tem um bom tempo de bola. E isso não vai fazer com que o jogador ganhe as jogadas. Então o Edmar, você vê que ele ganha as jogadas porque ele sabe ter esse tempo de bola e na briga embaixo também ele também tem uma boa força física. Então, assim, a elasticidade, a força, a impulsão e isso tudo conta, né, para um jogador que joga na lateral. Claro, a velocidade, o apoio ao ataque, o passe também é importante, mas às vezes você não usa a técnica
e você tá num momento bom e as coisas dão certo. E outras vezes você usa a técnica e as coisas não estão no momento bom e mesmo assim as coisas dão certo. Só que não é o que vem acontecendo com o Júnior Tavares nesse momento. O Júnior Tavares, ele tem uma boa técnica, ele sabe fazer as coisas certas, só que no momento as coisas não estão funcionando para ele. Cometeu pênaltis nos últimos jogos, errou muitos passes, então não está conseguindo fazer do que ele tem de melhor gerar um bom momento para o São Paulo. E o Edmar, ao contrário. Às vezes ele não tem uma qualidade tão extrema assim. Eu acho que ele tem uma ótima qualidade, mas assim, muitos torcedores discordam e acham que ele não tem uma ótima qualidade, mas ele, nesse exato momento, o que ele vem fazendo vem sendo bom para o São Paulo. Então o fato de ter desviado a bola de escanteio, ter saído gol, ter tirado várias jogadas, ter, se doado em campo, tudo isso tem que ser valorizado e eu tô, colocando o Edmar nesse jogo aí contra o Flamengo como uma das substituições, ou né, vamos dizer, uma das escolhas do Dorival acertadas para a partida. E eu acho que assim, o Júnior Tavares, ele peca nos erros infantis, né? Então, nas coisas pequenas que se tornam grandes, então assim, erros bobos, né, que foi o que o Hernanes falou no jogo que a gente fez contra o Fluminense, né, na derrota por 3-1. O Hernanes falou assim, que é muito erro infantil, né? Que o São Paulo ele tem que amadurecer, que não é possível que continue desse jeito. Então eu acho que o Júnior Tavares ele peca nesse sentido. Eu acho que ele tem uma técnica boa também, mas eu se fosse o Dorival, manteria o Edmar nesses jogos que tem pela frente agora, né? Porque eu acho que ele fez uma boa escolha. Sim. E a outra que todos ficaram comentando, muitos torcedores falaram pra gente, né? Inclusive da nossa enquete que a gente fez hoje sobre o Dorival, a gente fez uma enquete hoje que está gerando aí muita opinião diferente, tem muita gente falando que sim, tem bastante gente também falando que não. Dorival deve continuar como técnico do São Paulo para 2018? Então, assim, é muita opinião diferente. A gente está com a nossa enquete no nosso Instagram, Casal SPFC, tem lá no History, né? É só entrar, colocar sim ou não. A gente Volta aí, galera. Volta aí, a gente quer saber a opinião de vocês. Mais pro final do programa a gente vai falar qual que é a maioria, né? O que ganhou, se é o sim, se ele deve continuar ou não. E a gente também abriu para vocês deixarem as opiniões também na foto do nosso Instagram e também no WhatsApp, que é 11 95500 2723. 011 95500 2723. Mande opinião com o nome que a gente vai ler aqui mais pro final do programa. E aí, falando do Dorival, o que muita gente falou foi essa substituição do Jusilei, que entrou no lugar do Lucas Fernandes. Então, muitos torcedores achavam absurdo, e muitos comentaristas, né, muitos jornalistas achavam, né, que não era certo o Jusilei ficar no banco, fora, né? Ficar como reserva. E ele optou pelo Jusilei entrar, e o Jusilei fez uma grande partida, né? Se não uma das melhores partidas do ano. O que você achou dessa mudança aí? É positiva, né? Totalmente. Não, sim, é totalmente positiva, mas eu prefiro enxergar como um todo, né? Assim, você tem que enxergar o que aconteceu com o Jusilei até chegar o momento dessa partida. O Jusilei, como você falou, ele é um grande jogador e ele fez uma partida excelente. Agora, ele já havia feito excelentes partidas e ele já havia chamado a atenção da torcida muito logo quando ele chegou, né? E depois ele teve algumas sequências de alguns jogos que ele começou a não ir tão bem. E isso fez com que ele mesmo fosse para o banco. Só que isso não apaga a qualidade do jogador, não apaga, né, a grandeza de tudo que ele construiu. E pelo contrário, eu acho que até soma para ele poder voltar ainda mais concentrado, ainda mais dedicado. Mais vontade. Exatamente, com vontade para fazer a função que ele está escalado para fazer. Então, assim, eu acho que essa partida foi chave e chamou muito a atenção, porque ele fez tudo que ele sabe fazer dentro da função que lhe foi pedida. E em outras partidas, não é que ele não estava fazendo tudo que ele sabe fazer, ele estava fazendo, só que às vezes ele estava indo para setores do campo que ele acabava deixando o setor dele aberto, entendeu? Sim. E isso prejudica o time, porque o futebol, no coletivo, você tem que acreditar no seu companheiro e você tem que manter o seu posicionamento ali o tempo todo do jogo. Então isso, fez com que ele parasse todas as ações do Everton Ribeiro no jogo, fez com que, ele
quando a bola era perdida ou algum lateral tomava ultrapassagem, ele tivesse no tempo certo para conseguir recuperar a bola. Ele teve tranquilidade para poder fazer vários passes. Então, assim, foi muito, muito bem mesmo na partida, porque se limitou a fazer a função dele. E os outros jogadores que tinham os seus outros papéis a fazer, também se limitaram a fazer os seus papéis e cada um... E deu certo, né? Exatamente, cada um deu certo e cada um se sobressaiu como time, né? Como coletivo. Você viu que, assim... todos os jogadores foram elogiados ontem, assim, pela torcida, né? Não teve nenhum jogador que você virou e falou, puta, não, o Sidão deixou a desejar, o Rodrigo Caio comprometeu, o Arboleda vacilou em uma das jogadas. Não, ao contrário, entendeu? Marcos Guilherme. Exatamente, a hora que cada um foi exigido, cada um fez o que precisava ser feito. Por exemplo, o Marcos Guilherme foi um que eu também adorei a atuação dele ontem. Eu achei espetacular a maneira como o Marcos Guilherme jogou. Ele se doou, se dedicou a partida inteira. Apesar de não ter feito gol, apesar de não ter participado de nenhuma jogada assim muito incisiva, passes espetaculares, mas, cara, ele brigou, ele fez a função, ele acompanhou os laterais. Ele é raçudo, né? Ele é raçudo, ele teve presente, assim, o tempo todo no jogo, entendeu? Então, isso é muito importante quando o coletivo funciona. É você enxergar a presença de cada um dos jogadores dentro da sua função. Então, isso foi uma coisa que eu tenho certeza agradou toda a torcida do São Paulo. O Militão, acho que foi muito bem também, né? Muito bem, não. Esses últimos jogos. Para mim, assim, os grandes destaques da partida, sem dúvida, Jusilei e Hernanes foram o number one. Aí, em segundo lugar, eu colocaria Cueva e Prato, como sendo também dois ali que... O Sidão tá na fizeram. Ah, lógico que tá. O Sidão, pra mim, eu colocaria por dupla, numa ordem assim, o time inteiro, entendeu? E assim, às vezes fica até difícil você enxergar como os primeiros, essa dupla primeira ser realmente o Hernanes e o Jusilei. É claro que, pra mim, foram o Hernanes e o Jusilei, mas vai ter gente que vai enxergar o Sidão e o Arboleda como essa primeira dupla, entendeu? Agora, pra mim, assim... Foi maravilhoso ver o time todo lutando e fazer uma excelente partida nos 90 minutos, nos dois tempos. Porque, tudo bem, no segundo tempo a bola ficou um pouco mais no pé do Flamengo, mas o São Paulo soube jogar defensivamente. E isso, cara, tem que ser muito destacado. Uma defesa que vinha sofrendo a quantidade de gols que sofreu, passar o segundo tempo em branco, sem tomar nenhum gol, isso destaque, para a defesa isso é destaque. E eu aqui, mais uma vez, eu dou mérito, meu mérito é pro Sidão, porque muita gente criticou o Sidão, eu sempre falo aqui, né, no programa, falo nas redes sociais. O Sidão é um cara que começou, ele veio a pedido do Rogério, o Rogério Ceni não ia trazer um goleiro que não tem qualidade pro São Paulo, entendeu? Por mais que, tudo bem, ele estava começando como técnico e tal, e foi a escolha dele. Então a gente sabia que dentro do que o São Paulo tinha para contratar, ele escolheu e não ia escolher um jogador de uma qualidade ruim. Só que o Sidão chegou no momento que ele jogou pouco, se machucou e voltou no momento que o São Paulo estava no pior momento da história do São Paulo, né? Sim. Praticamente. Ele voltou com o Rogério já fora, o Dorival já era técnico, o Renan foi afastado, né? Se machucou, ninguém sabe. Então ele voltou assim, com o São Paulo na zona do rebaixamento, numa situação horrível, que era a pior situação que o time do São Paulo, que o clube, que o time, toda a equipe se encontrava na história. Numa instabilidade ruim de desempenho, né? De desempenho, né? Como o Gustavo disse. E assim, ele voltou com peso de uma coisa que já era muito difícil, São Paulo encontrar o goleiro, porque falar é muito fácil, todo mundo fala, São Paulo precisa de um goleiro muito bom, porque nenhum desses goleiros que são goleiros pro São Paulo. O Denis eu concordo, porque o Denis teve o tempo dele para mostrar, né, no ano passado. Sim. E não conseguiu mostrar isso. Agora o Sidão não teve o tempo. O próprio Renan teve mais tempo que o Sidão e ficou aquela instabilidade também. Sim. Agora o Sidão, ele voltar no momento que o São Paulo estava na zona do rebaixamento. Totalmente adverso. Totalmente adverso. E agora ele está ajudando e muito o São Paulo. Claro. Então, assim, você falar,
A gente até fez uma enquete aqui 2 semanas atrás. O São Paulo, o Sidão fica também para 2018 ou não? Também muita gente querendo que ele fique, porque agora eu acho que ele está começando. E jogador é tempo ao tempo, ele não consegue entrar num time que a gente tinha, o maior ídolo da nossa história, que era o Rogério Ceni, e ele já sair pegando tudo que é bola, fazendo só a defesa. Tem aquele momento de estabilidade, de começar a se firmar, não é tão simples assim, chega e sai pegando tudo que vê pela frente. Sim. Então, assim, para mim, o mérito de ontem, achei que Cueva jogou muito também ontem, mas o mérito para mim vai pro Sidão mais uma vez, porque eu acho que ele fez defesas fantásticas. A gente falava aqui antes no programa mesmo, porque não adianta, a gente reclama da zaga, mas também toma gol toda hora. Então, agora parece que a gente está começando a ver isso, entendeu? Sim. Se a zaga falha, por exemplo, ontem não teve nenhuma falha absurda, mas se a zaga deixa a bola chegar, a gente tem que ter um goleiro que consiga defender. E ontem o Sidão mostrou isso. Ele fez diversas defesas, a gente assistiu o jogo, assistiu o VT, ficou revendo tudo, a gente viu no mínimo ali umas 5 defesas muito boas ele fez. Claro, com certeza. Foi um dos destaques da partida. Tem que ressaltar que, como você falou, né, voltou a ser goleiro num momento muito adverso. Então isso também gera uma insegurança, uma instabilidade tremenda. E ontem, acho que além das defesas, né, contribuiu também para um dos gols do São Paulo, né? Isso foi uma coisa muito incrível na partida também, que há muito tempo a gente não via, né? Na cobrança do tiro de meta, um tiro de meta perfeito na cabeça do Militão, né? Militão, um toque só, desvia, Cueva, cruzamento, Hernanes, um belo gol. E, assim, isso você vê que não é, assim, sorte, né? Isso daí você vê que é, jogada trabalhada. Isso você vê que o cara tem a segurança de saber que naquele setor ele tem um bom jogador para poder dar sequência no bom passe que ele deu, entendeu? Então, o passe que o Sidão deu, porque aquilo não foi um tiro de meta, aquilo foi um passe. O passe que ele deu foi pro Militão, entendeu? E o Militão, da mesma maneira, consciente, desvia pro Cueva. Então, assim, tudo é trabalho de equipe. E o São Paulo ontem foi vitorioso porque, como eu falei, nos 90 minutos soube trabalhar como equipe. Nos momentos, para mim, primeiro tempo, que tinha o Flamengo recuado e esperando as ações do São Paulo, soube atacar, soube matar o jogo. Poderia até ter feito mais gols, na minha maneira de entender, porque o Flamengo estava totalmente perdido no primeiro tempo. Teve chances, né? Aquela com o braço. Sim, teve muitas chances. Teve até uma chance de frente com o Marcos Guilherme, que ele chutou por cima, mas que também poderia ter sido uma jogada perigosa se ele tivesse feito tivesse tido um pouco mais de calma para fazer o chute, ou até tivesse buscado uma tabela com o Cueva, que estava do lado, poderia ficar ainda mais na cara do gol. Então, teve essa outra chance também com o Marcos Guilherme. Mas, assim, mais que isso, soube ter essa consciência, cada jogador ter a sua consciência na sua posição, no seu papel, e ter essa consciência como equipe do tempo todo o que estava acontecendo. Então, assim, cara, falta tanto tempo para acabar o jogo, falta tanto tempo para acabar o primeiro tempo, acabou de começar o segundo tempo. Tudo isso muito bem pensado, muito bem trabalhado, muito bem executado por cada um desses jogadores. E assim, se essa formação vai ser ou não a formação titular do São Paulo, cara, isso é só o Dorival que pode dizer. E também eu acho que conforme os adversários, você pode buscar ou não uma formação alternativa. E como eu já falei aqui, a torcida vem fazendo o seu papel maravilhosamente porque está apoiando, independente de quem são os jogadores que estão escalados. Mas eu acredito que esses jogadores que estavam ontem são os que têm mais consciência sobre cada uma das suas funções no campo, o que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, eu gostaria de rever um outro jogo do São Paulo com esses mesmos jogadores como titulares e
e ver o que eles são capazes contra uma outra equipe. Porque, queira ou não, o Flamengo foi dado como um dos times mais fortes do campeonato. E é um time forte. Exatamente. Por exemplo, no clássico contra o Corinthians, a gente teve uma formação diferente dessa e o São Paulo também foi muito bem. Foi bem. Então, assim, o Dorival, ele repetiu a escalação do clássico contra o Corinthians em outros jogos e o São Paulo oscilou, entendeu? Que isso vem sendo uma tônica também, uma palavra que vem sendo muito usada para comentar do São Paulo, sobre oscilação coletiva. E esse time ontem, eu acho que, assim, ainda não teve uma chance de repetir essa escalação. Então, eu gostaria de rever e gostaria de saber se esses jogadores conseguem manter o mesmo nível de consciência para justamente não oscilar. Porque se eles tiverem a mesma clareza e a mesma consciência para fazer as jogadas, cara, eles podem começar a melhorar muito como equipe e até a diretoria pensar realmente se não vale a pena manter todos esses jogadores para 2018 como um time titular do São Paulo, ser o time base do São Paulo de titular, porque o técnico, né, ele veio nesse momento para realmente abafar uma situação que, como você estava falando, estava muito adversa. Né? Para tentar organizar, exatamente. Organizada, perdida. Mas às vezes nesse meio dessa bagunça você acaba encontrando algo muito bom, entendeu? E isso pode ser valorizado, isso pode ser mantido, né? Eu concordo, também acho que vamos ver agora se ele mantém, né, essa equipe para o jogo, para a partida contra o Santos, né, que vai ser no próximo sábado. Mais uma partida que a gente tem como mandante, né? Jogamos em casa, a nossa casa, né, entre aspas, está sendo Pacaembu. E dando sorte, né, por enquanto, que 2 jogos e 2 vitórias. Eu falei aquele dia, hein? Eu falei, o Pacaembu, o São Paulo vai bem no Pacaembu. O São Paulo tem um retrospecto excelente, bem, né, no Pacaembu. Já é histórico isso, né? Não é só do... Inclusive, melhor retrospecto pela quantidade de jogos, melhor do que no Morumbi. Mas fica ali bem próximo. No Morumbi é muito bom também, não tem como... Realizou muito mais jogos no Morumbi, né? Então é difícil comparar. Não dá para comparar essa porcentagem. Mas o que importa é que agora foram 2 jogos, 2 vitórias. E vamos ver se o Dorival, então, mantém esse time contra o Santos. E depois mantém também contra o Atlético Goianiense, né? Se ele conseguir, porque é um jogo fora de casa importantíssimo, que o São Paulo vai precisar da vitória, né? Com certeza, porque agora não dá nem para pensar em outro resultado que não vitória, né? A gente tem que torcer aí por vitórias e mais vitórias nesse finalzinho de campeonato e vamos ver como o São Paulo se sai. Por falar no jogo aí contra o Flamengo, vamos assistir os gols do Prato e do Hernanes? Profeta, depois desse gol, tava com o famoso sangue nos olhos, né? Aquele olho pra câmera, aquele jeito assim. Não, é merecido, né? O Profeta merece demais. Nossa, emocionante, de arrepiar ver o Hernanes, comemorando o gol assim, porque o cara, ele tem uma luz nos olhos diferente, né? Assim, o cara é muito São Paulino, né? O cara comemora como nós, torcedores de arquibancada, comemoramos, né? E ele vem sendo fundamental, né? O Profeta, já cansamos de destacar aqui no programa, mas eu não vou cansar de destacar até o final do ano, porque o cara é a peça-chave da recuperação do São Paulo nessa caminhada, para fugir cada vez mais da zona do rebaixamento. Porque quando ele chegou, o momento em que o São Paulo se encontrava era um momento de recuperação. E ele, cara, tá fazendo total a diferença. Ninguém sabia nem se ele vinha em condições de jogo. Eu lembro logo quando ele chegou, comentaristas aí
de né, televisões falando, pô, o cara não sei quantos meses que não joga, jogou 3 meses só do futebol chinês, o cara, idade avançada, papapá, meu, olha o que o cara faz, meu, o cara dá drible em muito moleque aí de sei lá, 23 anos, 22 anos, o cara, meu, uma consciência, um tempo de bola que, putz, tem que tirar o chapéu pra ele e já era, né, o xodó da torcida e agora, com esse campeonato brasileiro que ele tá fazendo de 2017, agora mais ainda a prata da casa, né, sendo muito abraçado, muito reverenciado por todos. A gente teve lá no jogo contra o Bahia, lá na última rodada do primeiro turno, lá na Fonte Nova, e, pô, a gente, antes da saída dos jogadores ali, a gente tava no hotel, cara. Nossa, a hora que ele passou ali no hall do hotel, meu, todos os torcedores, um monte de gente grudando nele. E, cara, pô, o momento ali que a gente ainda tava na zona do rebaixamento, né, muito adverso, e ele, pô, parou para falar com todo mundo, sério, concentrado, né? Porque antes ali da partida, até um pouco de dificuldade para sorrir nas fotos, mas mesmo assim deu atenção para todos os jogadores, todo mundo abraçando, puxando ele, porque merece ser reverenciado, né? Ele merece. Um atleta totalmente excepcional do futebol, como poucos no Brasil que temos. Ele é muito diferenciado, o Hernanes. Realmente é um atleta completamente diferente de muitos, da maioria, né, assim, que a gente vê por aí. Vamos agora ouvir as sonorinhas, que os jogadores, o que eles falaram após essa vitória por 2-0? Vamos lá. Como nós falamos antes, quando nos avisaram que a nossa casa é seu Pacaembu, nós falamos que a torcida ia fazer do Pacaembu a nossa casa. Então é isso que está acontecendo. Acho que agora temos que manter, né? Foi mais um grande jogo, mas precisamos aí manter esse nível para poder sair o quanto antes da situação. Parabéns à torcida, parabéns ao grupo. Cara, coisa linda. Eu via o Cueva pegando na bola pela direita, fui ganhando terreno. E aí esperei o tempo certo e ele colocou uma bola deliciosa. Eu cheguei no tempo certo, ganhei do Arão e consegui cabecear bem no canto para fazer o gol. Show de bola! Parabéns. Boa vitória, a equipe precisava contra um grande adversário. Agora é partir para frente aí e vencer as próximas partidas. Valeu, feliz demais por esse minuto. Valeu. O grupo é forte, né? A gente sabe disso, os anos que jogar. E os que ficam no banco também, né? Sabemos da qualidade de todos. Todos que entraram ajudaram da melhor forma e hoje foi diferente. Você fazer 2-0 diante de uma equipe tão qualificada, não é para qualquer um, e hoje mostramos solidez, não tomamos gols, isso é o mais importante. E a equipe está de parabéns. Também quero agradecer essa torcida maravilhosa, né? E a todo momento vem nos apoiando, vem nos incentivando, e isso aí é gratificante. Jogar no São Paulo é isso, jogar em time grande, time gigante como São Paulo, às vezes você fica muito tempo ali sem ser solicitado, mas quando é acionado tem que corresponder à altura, isso é vestir a camisa do São Paulo. Que legal, né? Que bacana essas declarações dos jogadores logo após ali a saída do campo, ainda no fervor do final da partida, né? Eles falam exatamente o que eles pensam. E eu, principalmente, sou um cara muito detalhista, gosto de reparar em cada detalhe do vídeo. Eu não sei quem conseguiu ver ali como eu, mas o Hernanes, ele trocou de camisa com o Sidão no final do jogo, né? Você vê que o Sidão, ele tava com a camisa branca ali, era a camisa do Hernanes, e o Hernanes estava segurando a camisa laranja do Sidão. Isso é uma coisa que, mostra a união do elenco. Isso eu acho uma coisa muito bacana. Porque os jogadores, eles começam a ficar mais parceiros um dos outros, começam a se entrosar, começam a se entender melhor dentro da partida, ou dentro do treinamento, né? E isso, é levado pra fora do futebol, né? Então, o cara quer trocar camisa, quer ter a camisa do companheiro em casa, e aí, o Cueva começa a conversar um pouco mais com o Marcos Guilherme, os caras conseguem trocar mais ideia, combinar uma jogada.
O Prato, de repente, começa a ficar mais amigo do Arboleda, o Arboleda dá um toque pra ele e fala, se você que já é um cara experiente, tá, não sei o quê, mas se você pensar bem, às vezes a atitude do zagueiro pode ser essa ou essa, e o Prato também, por um outro lado, também pode ajudar a virar e falar assim, você é um moleque novo, ainda, muita raça, tá, não sei o quê, às vezes o atacante mais experiente vai buscar jogada assim, e isso vai fazendo um crescimento mútuo dentro do elenco. E isso que eu acho tão bacana quando você tem a interação e a união de jogadores tão diferentes, de nacionalidades diferentes, idades diferentes, pensamentos diferentes. E quando isso acontece, todos crescem. Então, isso é uma coisa fundamental que eu acho que vem acontecendo no elenco do São Paulo agora. Além do crescimento coletivo, porque cada um já sabe mais ou menos, né, como que o outro está treinado, quais que são as reações, ainda tá rolando essa interação entre os jogadores, essa amizade. Isso é fundamental no futebol. E não só dentro de campo. A gente vê muitas vezes o Lugano, né? Jogadores que é o que o Gustavo falou. Os jogadores lá dentro falando, que jogam falando, porque o Lugano praticamente não tá jogando, falando que o Lugano ajuda muito com palavras de incentivo, certeza, com atitudes. Então é muito bonito e é muito bacana e interessante a gente ver realmente essa relação dos jogadores, né? Certeza. Muito legal. E agora, sobre a nossa enquete, Dorival Júnior deve ou não ficar para 2018 no comando do São Paulo. Vamos ver quantos % que a gente teve, que ganhou, sim ou não, ele deve ficar ou não. 67% votam que sim e 33% que não. Então a gente achou até que ia estar um pouquinho mais dividida, mas ganhou bastante, tem bastante votos que sim aqui, hein, que ele deve ser o treinador. Como o São Paulo venceu ontem, né? Também ajuda um pouco, né? Porque se tivesse perdido ontem, eu acho que ia ser bem diferente. Mas assim, vamos continuar nessa toada que a gente está, né? O São Paulo venceu em casa, torcer para ter mais uma vitória pra gente continuar com as opiniões dos torcedores. Agora, sobre a enquete, vamos ver o que comentou o Yuri Viana, tá? Eu vou falar aqui. O Yuri Viana, ele falou: Dorival deve sim continuar. Pegou um time desmotivado no meio da temporada. Dorival não está nem há 6 meses no clube e já deu uma cara ao time. Já temos um esquema de jogo definido. Em 11 jogos no retorno, o time está com apenas 3 derrotas e 5 vitórias. Dorival vem fazendo um grande trabalho. Eu acho que é mais ou menos o que a gente falou, né? Ele chegou numa fase difícil, o time estava na zona do rebaixamento, né? E eu acho que a gente tem que levar em conta, né? Quando ele chegou. O que você acha? Eu acho que o Yuri tá certo. Ele soube adaptar o esquema rapidamente e isso foi uma das coisas que eu citei que ele teria muita dificuldade em fazer e realmente passou por muita dificuldade no começo. Porém, esse período mais turbulento já ficou para trás. E agora, com o trabalho mais consolidado, você consegue realmente ver uma cara para o time do São Paulo. E isso é super importante, como ele falou, né? No meio de um campeonato onde as coisas estavam totalmente nebulosas, dá uma clareada e você enxergar e falar, o sistema é esse. Por mais que mude um ou outro jogador, uma peça ou outra, o sistema do cara é esse aqui. E em muitos dos jogos vem dando certo. Tanto é que o aproveitamento dele é positivo, né? São mais vitórias que a gente vai falar já do aproveitamento do que derrotas em empates. Então eu acho que assim, claro, às vezes os números maqueiam um pouco do trabalho, né? Dependendo de qual é o trabalho ou qual é o técnico. Porém, no caso do Dorival, isso não está acontecendo. No caso do Dorival, você vê o desempenho melhor do time em campo. E muitas vezes, mesmo com desempenho bom, não tivemos resultado. Então, assim, isso vale muito destacar, porque tem o dedo do Dorival em tudo isso e do trabalho da comissão técnica que o Dorival levou para o São Paulo. O Cássio Borges fala aqui também, o Dorival tem que ficar com certeza, ele só não deixou ainda uma opinião, mas ele falou que tem que ficar com certeza. Agora a gente tem a opinião aqui do Lincoln Neres, que eu acho que é uma opinião bem bacana, que eu acho que vale ressaltar. Ele fala assim: eu não apostaria no Dorival para o ano que vem. Uma boa aposta para mim seria o Cuca,
Por que eu gosto de falar nisso? Porque depois do jogo contra o Atlético Mineiro, que o São Paulo perdeu, logo em seguida teve o jogo do Palmeiras, o Cuca foi demitido, né? Porque o Palmeiras empatou. E muita gente, inclusive amigos nossos que trabalham também com São Paulo, falaram, não, tem que trazer o Cuca, porque o São Paulo tinha acabado de perder um jogo. Então, assim, tem aquela coisa, né? Quando perde, todo mundo acaba com o técnico, porque ele é o pior, porque tem que trazer o outro. E falaram bastante no nome do Cuca. O que você acha? Você acha que é difícil, né? Então, falar sobre isso. É difícil falar sobre o assunto, né? Um assunto que realmente diverge muitas opiniões. Só que, pra mim, Gustavo, o trabalho do técnico, ele é uma coisa que ele, pra você conseguir enxergar e ele dar um resultado em questão de título, realmente, propriamente dito, cara, é uma coisa que leva tempo, entendeu? É muito difícil você colocar um técnico e em poucos meses já sair fazendo, ele né? já sair dando resultado. Tanto é que, por exemplo, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil esse ano, com o Mano Menezes, muitas pessoas acharam impressionante o que aconteceu, porque ninguém esperava o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Foi um trabalho que deu resultado em poucos meses, onde realmente foi fora da curva, fora do esperado, né? Então, assim, é o que eu penso. Pro Dorival, eu gostaria mesmo que ele ficasse em 2018, porque eu gosto do sistema de jogo que ele impõe, e eu acredito que com uma pré-temporada ele pode dar resultados melhores em termos de título pro São Paulo. Só que isso é uma coisa que não depende de nós torcedores, e muitas vezes também, vamos supor, o diretor de futebol do clube muda sem mudar o presidente. E aí o diretor novo que chega, ele vem com uma outra ideia de futebol. E aí ele traz um novo técnico para fazer a pré-temporada e começa tudo de novo. Então, assim, tudo depende do comando de quem administra o São Paulo Futebol Clube. Então, assim, temos que esperar para ver em 2018, mas já podemos ficar muito felizes com o que vem acontecendo em 2017 pela comissão técnica, não pela administração do clube, né? Que a administração do clube cometeu vários erros durante o ano e isso ficou exposto para todos, né? Mas valeu muito a opinião do Lincoln Neres, porque eu acho que é uma questão que todo mundo levantou aí na derrota, depois da derrota contra o Atlético Mineiro. Vem o Cuca, um monte de gente falando e tal, então eu achei bem bacana ele ter mandado a sua opinião dele. Sim. Lembrando que no São Paulo, vamos falar um pouquinho do aproveitamento do Dorival. Ele teve 18 jogos, desde que ele começou, né? Todos do Brasileirão, porque o São Paulo só disputava o Brasileirão. Foram 7 vitórias do São Paulo, 5 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 48,14%. Sim. Lembrando que o Rogério Ceni saiu com um aproveitamento de 49,55%. Então, um pouquinho acima do Dorival, quase igual ao aproveitamento do Dorival. Só que o Rogério teve 37 jogos no total, né? Sim. Então, isso é um pouco diferente. Já o Dorival, 18. Você acha que isso influencia muito, né? Pelo número de jogos que o Dorival teve, que foi bem menos tempo. E além do número de jogos, como eu falei, a pré-temporada, né? Que você consegue definir uma série de coisas com os jogadores que no meio do campeonato, por muitas vezes, você não consegue. E trabalhar também jogadas, tanto de bola parada, quanto né, de sistema de jogo mesmo, que muitas vezes no meio do campeonato você não consegue. Você pratica uma ou outra coisa e vai com aquilo pro jogo para ver o que dá. Então, assim, e outra coisa também que aconteceu é que o Rogério Ceni, ele teve o aproveitamento, né, ou tudo bem, ainda não acabou o campeonato pro Dorival, mas até o presente momento teve um aproveitamento superior ao Dorival, só que no final, nos últimos jogos que ele comandou, esse aproveitamento ele não vinha sendo mostrado, ele desabou, entendeu? Então, assim, podia ser não por conta do Rogério Ceni, podia ser por conta dos jogadores, podia ser por N fatores, mas independente do que podia ser, realmente não tinha, o time não tinha um desempenho, e o time não tinha, vamos dizer, aquela vontade, aquela, né, jogar para realmente vencer os 90 minutos. Às vezes uma ou outra bola, até ganhava o jogo, mas
muito na base do empurra com a barriga. É, o que você tá falando. E agora, só para finalizar, e agora no momento ao contrário, né? Assim, mesmo tendo 6 derrotas, 5 empates, 7 vitórias, o momento, o estofo que esse time promete não leva a crer que na próxima partida você vai ver jogador distraído, olhando para cima, descontente com a situação do atual momento, entendeu? Uma série de coisas também, né? O Rogério pegou o time desmontando, com um monte de jogador saindo, também não tem como a gente chegar aqui e ficar criticando o Rogério, porque o que ele pegou... A gente não tá criticando, mas não que ele pegou desmontando, né? Ele pegou, montou e no meio do trabalho foi sendo desmontado. Então, no momento que ele saiu, haviam várias desfalques e vários jogadores descontentes no elenco. Exatamente. O Dorival pegou um time numa situação dificílima, que não foi a mesma que o Rogério, que é o que você falou, o Rogério pegou numa pré-temporada, mas o Dorival pegou um time que ninguém mais saiu de lá. Ainda chegou o Hernanes. Então, assim... E ainda chegaram vários jogadores que tinham acabado de chegar. Isso. Então ele pegou um time, vamos dizer, para ele montar, só que também com jogadores que eram um ponto de interrogação. E outros jogadores ainda que estavam, né, com o seu desempenho piorando, vamos dizer assim. Nenhum dos dois, né, passou por situações fáceis, né? Nem claro, não. Esse ano tá sendo dificílimo pro São Paulo. Não tem tranquilidade em momento nenhum, em jogo nenhum, é tudo para rachar. A minha opinião também é que o Dorival continuasse, pelo menos ali, né, até o começo do ano, a gente jogar o Paulista, ver como que ele vai. Ele é um técnico que vai bem nos campeonatos estaduais, tem vários títulos por onde ele passou, né? Sim. Um dos importantes foi com o Santos, em 2010, que ele foi campeão paulista, depois campeão da Copa do Brasil. Então se fosse, né, o diretoria do São Paulo, tal do futebol, manteria o Dorival. Ele tá conseguindo, querendo não, tirar o time dessa situação. Então, se tudo terminar do jeito que tá hoje, que tá agora, o São Paulo numa situação melhor e tal, manteria para não ter que recomeçar tudo de novo, um novo trabalho e tal. Essa também é a opinião do Daniel Souza. Ele fala o seguinte: o Dorival tem que ficar em 2018 porque é um excelente profissional. Gosto do estilo de jogo dele, de time ousado, jogando para frente. E como já conhece o elenco, fará um grande trabalho em 2018. Aí ele só coloca o seguinte: observação, desde que cheguem reforços, principalmente o atacante veloz, que abre o jogo indo para cima da marcação e não só toque a bola para trás. Eu acho que a gente, né, jogou o Marcos Guilherme, que é o atacante que também é pra frente e tal, mas eu concordo aqui também com a opinião dele. Eu gosto também do jogo do estilo de jogo do Dorival. Concordo com ele, acho que o Dorival deveria ficar. Acho que essa é a nossa opinião. Eu também concordo, né? E a maioria também, né, da torcida que nos segue, aí os internautas que votaram, 67%, é a esmagadora maioria. Então, eu também acredito, o Dorival, um técnico experiente e que é muito consciente no que faz. Então, também gostaria de ver ele dirigindo o São Paulo dentro de um campeonato paulista. E acredito também que ele podendo pedir jogadores para a diretoria, reforçando aonde ele acha que existe a defasagem no grupo, que o São Paulo tem tudo para melhorar. Com certeza. E o São Paulo vai jogar agora contra o Santos, né, no próximo sábado, no Pacaembu também às 5 da tarde. Esperamos muito que Dorival mantenha esse time, né? Como o Gustavo falou, tomara que mantenha pra gente ver o que sai aí. Ele conhece muito bem o elenco do Santos, né? Ele tá muito preparado para fazer esse jogo e eu acredito que os jogadores do São Paulo também estão muito preparados para fazer esse jogo. Dificilmente seremos surpreendidos pela equipe do Santos. Agora, o momento continua um momento de recuperação para o time do São Paulo. Então, assim, apoio máximo da torcida, não tenho dúvida, estaremos todos lá cantando os 90 minutos e acreditar em cada movimento desses jogadores, porque esse elenco ele tá ficando com estofo e tá ficando com uma experiência que é de time que pode brigar por título. Porque, como os próprios jogadores, o Jusilei falou na saída do jogo, temos um elenco forte. Eu acho que assim, esse elenco ele está se fortalecendo com a situação
que está acontecendo. E nada, nenhum resultado adverso vai fazer com que esse elenco se enfraqueça, porque os caras já perceberam que eles estão crescendo coletivamente. Só que, cara, os jogadores, eles, além da grandeza individual, eles contam com, o apoio da torcida, que faz com que essa grandeza individual se torne ainda maior para o coletivo funcionar. Então, cara, vamos torcer, vamos estar junto aí até o final, que é para poder o São Paulo terminar o campeonato respeitoso e dignamente. Ainda não temos uma vitória no Clássico nesse segundo turno e seria importantíssimo ganhar do Santos agora nesse próximo sábado. Importantíssimo, né? Vamos ficar aí na torcida. O São Paulo sair com uma vitória, mais uma vitória, né, dentro do Pacaembu. E a gente tem uma notícia boa, que o Cueva, o São Paulo, depois do jogo contra o Santos, tem um jogo contra o Atlético Goianiense, que vai ser fora de casa. Esse jogo seria dia 6 de novembro. E o São Paulo entrou com pedido para a CBF para adiantar esse jogo, para o São Paulo não perder o Cueva para esse jogo, porque o São Paulo acho que perderia, se não me engano, 5 partidas com o Cueva. Então, o São Paulo conseguiu adiantar esse jogo para sábado, dia 4, e o Cueva vai jogar. E é de extrema importância a presença do Cueva hoje, né? Com certeza, o Cueva, peça fundamental na equipe de São Paulo. E ele, participando de mais um jogo, é mais uma experiência de vitória, porque junto com os outros jogadores está muito entrosado e, cara, faria muita falta se não tivesse presente no jogo. Apesar do São Paulo não ter uma campanha positiva fora de casa nesse segundo turno e até mesmo no campeonato como um todo, temos que buscar pontos em todas as rodadas. Então, assim, claro, a expectativa maior por vitória é no Clássico, é no final de semana, com, casa cheia, o elenco todo inteiro para poder jogar. Mas, se vierem os 3 pontos fora de casa, também ficaremos muito felizes, com certeza. E torcida mais uma vez fazendo a diferença, né? Foram mais de 31 mil pessoas nesse domingo chuvoso, né, no Pacaembu. E eu acho que contra o Santos, né, torcida única, eu acho que bate uns 40 mil ali no Pacaembu. Vai ter muito mais que 35 mil pessoas. Acho que muito mais que 40? Não tenho dúvida. Não sei. Mais que 40 eu não sei, porque eu não sei direito qual é a lotação do Paulo Machado de Carvalho. Mas, cara, eu acredito que teremos um espetáculo à parte aí da nossa torcida nesse final de semana. Gostaria de rever a bandeira da Under Armour lá, do hashtag Toma Conta, no Pacaembu. E, vamos fazer a festa lá para empurrar o São Paulo para mais uma vitória, se Deus quiser. É isso aí. Casal SPFC aqui na torcida, sempre pelo nosso São Paulo. Vamos ficando por aqui, né? Nos despedindo nessa segunda-feira. Feliz para nós depois de uma vitória por 2-0 em cima do Flamengo. E até a próxima segunda, né? Boa noite, pessoal. Uma ótima semana a todos.